do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 10 de setembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, com a reprise das 10 às 11 da noite, além do Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos, a partir das 9 da manhã, e também nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre nos domingos a partir das 8h30 da noite, além da TV Serra, canal 526 da NET, nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, procurar lá Diocese de Caxias, clicar em inscrever-se, ativar o sininho, também para receber todas as notificações, os vídeos, as mensagens e o próprio Razões da Fé que a gente publica todas as semanas. Setembro é, há mais de 50 anos na Igreja do Brasil, o mês da Bíblia. E é esse o tema que nós vamos tratar hoje no Razões da Fé, deste dia 10 de setembro. Nosso tema de hoje é o tema do mês da Bíblia 2023, Vestir-se da Nova Humanidade, que vem da carta de Paulo aos Efésios. E nós temos como convidados, primeiro, a irmã Wanda Terezinha Bisato, que é religiosa da Congregação das Irmãs de Jesus Bom Pastor, conhecida como Pastorinhas, que tem grande atuação na nossa diocese, mestre em Bíblia e atualmente tem a missão de ser a provincial das Irmãs Pastorinhas da província Jesus Bom Pastor, presente no sul do Brasil, no centro-oeste e no norte, e que tem sede em Caxias do Sul. Olá, irmã Wanda, obrigado pela tua presença. Olá. Muito obrigado por estar aqui conosco, irmã. Nós temos também o padre Daniel Danioluso Zatti, que de formação é engenheiro químico, mas também estudou filosofia e teologia e está na etapa do doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC. E atualmente ele é pároco na paróquia São Ciro, em Caxias do Sul. Olá, padre Daniel, obrigado pela tua presença. Olá, obrigado pelo convite, uma alegria estar com todos vocês nesse dia que vamos refletir sobre esse grande apóstolo, coluna da nossa igreja. Muito bom. Vamos, então, dando início a essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, eu começo com a irmã Wanda. Irmã, por que a igreja no Brasil convoca um mês para dedicar esse olhar à Sagrada Escritura? Qual a importância de celebrar o mês da Bíblia? Se nós considerarmos a Igreja do Brasil, ela tem vários meses. Nós temos o mês missionário, o mês vocacional e o mês bíblico. Por quê? Essa instituição já tinha, antes da CNBB, fazer disso um ano. Foi começado com os estudiosos de Bíblia, com a Bíblia popular. Nós tínhamos a missão de devolver a palavra de Deus para o povo, porque muito tempo ela não ficou nas nossas mãos. E nós quisemos que esta palavra, aonde conta a história de um povo, também permanecesse com o povo. E então, em 1999, a CNBB declara o mês bíblico e também ela que, junto com os biblistas, escolhe o lema e o tema. Eu faço uma pequena ressalta assim, a Bíblia, quando o Concílio Vaticano II disse que nós podíamos ler, ela ficou na nossa mão como uma batata quente. A gente não sabia o que fazer com ela, porque nós perdemos o costume de ler. Nas nossas famílias mais antigas, a gente usava a história sagrada, que já tinha alguns textos da Bíblia, mas ela ler, ela entrar na nossa vida e ela fazer parte da nossa vida, nós não tínhamos esse hábito de nos confrontar com a palavra de Deus. E por isso, então, é importante, né? 52 anos que iniciou esse processo do mês da Bíblia, né? Em virtude
do cinquentenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. A Arquidiocese, na época, dedicou o mês de setembro, né, ao mês à Palavra de Deus, e depois, então, foi adotado enquanto igreja no Brasil, como a irmã Wanda nos traz. Padre Daniel, o que é a Bíblia? De onde ela veio? Como ela está construída? E por que a gente diz que a Palavra de Deus está contida na Bíblia, mas também na Sagrada Tradição, tradição com T maiúsculo? Esse é um tema fundamental da nossa fé, e saber o que é a Bíblia nos estimula a tê-la como livro de cabeceira. Infelizmente, não é o costume e a roupagem do católico. O católico, infelizmente, traz consigo a má fama de não conhecer sobre Bíblia. E esse momento em que a CNBB coloca como mês bíblico é de fundamental importância para tirarmos o pó das nossas Sagradas Escrituras em casa e podermos tê-la como companheira. A Bíblia, ela parte de uma experiência. Vamos falar da Bíblia como uma grande biblioteca. São inúmeros livros que estão contidos ali, e a gente parte, nós cristãos, do Novo Testamento, escrito por aqueles que fizeram a experiência de encontro com um Jesus Cristo, que vai se apresentando, a gente pode dizer até paulatinamente, mesmo que esse termo tenha vindo de Paulo antes de Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo ter feito esse processo pedagógico, ele vai se mostrando aos poucos, se revelando aos poucos como alguém de muita importância, alguém diferente, e devagarinho, no tempo certo, vai questionando seus discípulos, que ele chama de apóstolos, esses mais próximos, sobre quem ele é. Em seguida, todos eles fazem essa experiência de carregar consigo as consequências de acreditar que Jesus é o Messias, não o esperado, mas alguém muito maior do que o Messias esperado. Depois, eles fazem a experiência com o ressuscitado e, em seguida, escrevem a Sagrada Escritura. Escrevem o Novo Testamento, escrevem os seus evangelhos. Nós temos a figura de Paulo, que escreve as suas cartas depois de um encontro, depois de ter formado comunidades, já vamos falar sobre isso. E a Sagrada Escritura, portanto, o Novo Testamento surge de uma igreja nascente. E a Sagrada Escritura também vai se tornar o sustentáculo de uma igreja nascente. Ela não surge antes da igreja e nem depois da igreja. Ela surge na igreja e alimenta a igreja. Por isso que pensar em Escritura e pensar em igreja não são duas coisas distintas. Nunca se pode distinguir igreja e Sagrada Escritura. Uma forja a outra, uma forma a outra, e uma vai sendo também modelada pela outra num processo dialogal. Perfeito. Padre Daniel, por que a gente pode falar, por que a gente fala sobre a palavra de Deus contida, não só na Bíblia, mas também na tradição? Exatamente. Primeiro que a gente não pode dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem até uma musiquinha, né, que a gente costuma cantar popularmente, embora tenha uma conotação muito bonita, muito positiva, mas a terminologia certa, a palavra de Deus está na Sagrada Escritura. Por quê? Porque a Sagrada Escritura é uma das expressões da palavra de Deus. A gente pode dizer com muita tranquilidade que a primeira expressão da palavra de Deus é a criação. O Verbo se fez carne, por exemplo. Jesus Cristo, ele é, em absoluto, a palavra de Deus, mas Jesus Cristo não é a Bíblia. Agora, por onde que se encontra Jesus? A partir da Sagrada Escritura, quando nós a lemos, e a partir da tradição. A que chamamos de tradição? Chamamos de tradição
toda essa linha sucessiva de um princípio de experiência com o Cristo e depois a sucessão da transmissão dessa primeira experiência e da interpretação das demais experiências que se fizeram ao longo do tempo para com esse Cristo, para com esse nosso Deus. E aí a gente precisa falar de um conceito, muito resumidamente, claro, que é o do depósito da fé, depositum fidei. Onde é que está o depósito, o receptáculo da nossa fé? Está contido na Sagrada Escritura, que é a norma que normatiza e não é normatizado, ou seja, norma, normans, não normata, termo em latim só para ficar bonita, fala, né? Está na tradição e está também no magistério. Essa tríade que é o receptáculo de toda a revelação. E a revelação de Deus é o quê? É a palavra dele. Ele fala, nós escutamos e acolhemos. Perfeito. Irmã Wanda, o que nós poderíamos dizer ser o centro da Bíblia? Não exatamente o centro físico de páginas, mas se a gente pudesse resumir os escritos bíblicos, qual seria a síntese? Então, nós podemos partir do Primeiro Testamento, como nós conhecemos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e ver que desde a criação tem uma preparação passando por todos os livros, que são 46, né, na Bíblia Católica, 66 na Bíblia das outras igrejas, que vão preparando essa vinda, porque o centro está na pessoa de Jesus. Eles preparam, eles anunciam, eles esperam, mas com uma fé muito grande. E toda a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, tem várias vezes que essa palavra ajudou muito o povo. Não tenham medo. Vai chegar o momento em que Jesus se encarna e aí o Segundo Testamento, o Novo Testamento, traz essa encarnação de Jesus. Deus que envia o seu Filho como gente, como nós, para nós podermos ser divinizados. Perfeito, irmã. E a senhora como pastorinha, né? Nós temos João 10:10, né? Que vai dizer, eu vim para que todos tenham... Que Jesus vai dizer, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Logo antes ele vai se colocar como o bom pastor, né? Nós podíamos resumir a missão terrena de Jesus como... estando aí neste versículo 10 do capítulo 10 de João, eu vim para que todos tenham vida? Tranquilo. Ele veio que todos tenham o necessário para viver, foi o que ele fez, mas também que todos tenham a alegria de ter esse ser superior dentro que vai protegendo, que vai ajudando. E eu pegaria também um pouquinho disso, que a Bíblia dá força na nossa caminhada. E isso é o bom pastor. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Não é qualquer vidinha, né? Mas é em abundância. Eu acho muito bonito, desculpa a interrupção, Sim. Mas nós estamos falando de Paulo, da carta aos Efésios, e como ele era feliz na prisão. Na prisão. É um testemunho que contrasta completamente com as categorias do mundo. A alegria de Paulo na prisão, quando escreve as cartas, muitas cartas, né? Ele simplesmente confunde aqueles que pensariam que ele estaria forjando algo, que estaria louco, qualquer coisa assim. Não. Uma alegria serena de quem fez o encontro.
o encontro com o ressuscitado. Né? E trabalha na prisão. Isso, vai convertendo outra gente. Exato. Recebe Lucas, Jesus, que escreve evangelhos, Atos. Isso, ele não perde tempo, porque quando ele se converte, aquilo que a gente diz, caiu do cavalo, é uma figura para dizer, realmente ele assumiu aquela luz que ele teve e assumiu o compromisso de ser cristão de verdade, né? Quem dera que a gente caia do cavalo também, né? Muito bom, muito bom. A gente vai já na conclusão deste primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé, deste domingo, dia 10 de setembro. Nós vamos fazendo também a memória que o mês da Bíblia nasce também pela data que o conclui, né? Isso, 30 de setembro, quando nós celebramos a memória litúrgica de São Jerônimo, que foi o responsável pela tradução dos textos originais para a chamada Vulgata, né? Para o latim. E aí a irmã falava da composição bíblica, né? Dos 46 livros que compõem o Antigo Testamento. Hoje a nossa Bíblia católica ela é composta por 73 livros, né? Na sua composição de Antigo e Novo Testamento. E claro, temos algumas diferenças com os nossos irmãos evangélicos, que têm 7 livros a menos na sua composição. Assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé, deste domingo 10 de setembro. Fique conosco, até daqui a pouco. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado, ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha, na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Big Fair, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. Rosler Diagnósticos por Imagem, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Círculo Operário de Farroupilha, desde 1945, cuidando da saúde e bem-estar da sua família. Apoio Bitcom, internet de verdade. Em Farroupilha, contate 30 35 38 66. TV Serra, unida com você na fé e na oração. A receita de um grande amor é carinho e saber a hora certa de esquentar a relação. É sempre inventar coisas juntos e misturar as histórias de cada um. Todo grande amor foi feito para durar. E você, está pronto para um relacionamento sério com as suas panelas inox? Tramontina, o prazer de fazer bonito. Vem cá, você está interessado em recuperar os seus dentes fixos? Gostaria de realizar implantes dentários sem precisar de enxerto ósseo?
e quer abandonar de vez a dentadura e ter seus dentes fixos em até uma semana, então você precisa ir direto na Oral Sim Farroupilha, porque aqui temos a solução perfeita para tudo isso. Agende uma avaliação e tire todas as suas dúvidas. Oral Sim. Nossa missão é transformar sorrisos. Avenida Júlio de Cacilhos, 1343, Centro. Fone 54 3771 0210. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 10 de setembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje reflete o mês da Bíblia 2023, Vestir-se da Nova Humanidade, da Carta aos Efésios. Nós temos como convidados hoje a irmã Wanda Terezinha Bisato, que é religiosa das Irmãs de Jesus Bom Pastor, as Pastorinhas, e também o padre Daniel Danioluso Zatti, que é pároco da paróquia São Ciro, em Caxias do Sul. Padre Daniel, qual a importância das cartas paulinas no processo de expansão da fé na igreja primitiva, lá no início da nossa igreja? Importante contextualizar que São Paulo, ele, embora tivesse cidadania romana, ele era um judeu estudioso de todo o que a gente hoje chama de Antigo Testamento, da escola de Gamaliel. Ele faz esse processo de conversão abrupta, né? É um fenômeno raro, mas acontece eventualmente. Abruptamente ele se converte, ele fica cego, depois ele volta à visão, é uma outra pessoa. E ele imediatamente é impelido à missão. Ele não para quieto. Ele visita muitas cidades, e muitas cidades que não são de raiz judaica especialmente. Esse que é o ponto que a gente precisa chamar a atenção. Nessas cidades, ele visita então os gentios que têm raiz grega. O pensamento grego era um pensamento que, de alguma forma, por sua qualidade e profundidade, predominavam, e também algumas cidades romanas. Ele forma comunidades nesses lugares que não tinham o conhecimento, ao menos profundo, da tradição judaica. Sem o conhecimento profundo da tradição judaica, de alguma forma fica um desafio maior a contextualização sobre quem é a figura de Jesus Cristo. Ele precisa se utilizar de linguagens apropriadas para cada comunidade. Algumas comunidades ele cria um elo muito forte, muito profundo. Ele até toma a liberdade de xingar algumas comunidades pelo seu mau comportamento, assim como um pai se enfurece com um filho que não está bem comportado. Em algumas, ele utiliza uma linguagem um pouco mais formal, mais contida, como é o exemplo da carta aos Romanos. E São Paulo, depois, para alimentar essas comunidades de fé, então ele se dirige a elas com algumas cartas. E esse é o contexto das cartas de Paulo na sua
na qualidade de formar e de forjar esse cristianismo primitivo que ia se espalhando por todo o Ocidente. Eu me recordo bastante do ano paulino que a gente viveu lá em 2009, se não me falha a memória, que era o ano de estudar as cartas de Paulo. Né? Eu era vocacionado do seminário familiar na época, e a gente fez um processo da leitura e do estudo de fragmentos de cada uma das cartas, né? E foi algo tão... Isso me apaixonou pela figura de Paulo, né? A importância que ele teve para que, né, hoje a gente pode dizer, para que a fé pudesse ser trazida até, vamos dizer assim, até o Brasil. A importância de Paulo também foi muito grande para que a fé pudesse se expandir pelo mundo da época, e depois hoje, né, nós pudéssemos ter tido tantos missionários, tantas pessoas que vieram ao Brasil e pudessem ter evangelizado o Brasil. Exato, e quando a gente olha para a figura de Paulo, alguns estudiosos acreditam que ele tenha passado um tempo longo de meditação perto do Monte Sinai. Então ele deve ter feito essa migração, e isso me parece importante para a gente chamar atenção a 3 grandes aspectos da figura de Paulo, que é visto sim como um grande missionário, sobretudo, né? Mas uma pessoa de oração. Não se pode ver Paulo sem ver alguém que tem uma relação profunda com Deus através da oração. Alguém que muito estudou. Ele se preparou antes de escrever. Não veio do céu, não veio pronto. As cartas dele foram formadas por muito tempo prévio de conhecimento e de estudo, antes da conversão e depois da conversão. Porque depois da conversão ele também teve que fazer a mescla entre aquilo que ele conhecia do judaísmo para com esse totalmente novo, que era Jesus Cristo, apresentado nessa revelação. Ele teve algum contato com os apóstolos, não com todos, mas algum contato, e ele foi firmando cada vez mais essa convicção que sim o impulsionou profundamente para a missão. Portanto, por isso a gente o conhece como uma das colunas da nossa igreja, né? E também, entrando um pouquinho, Paulo, para nós, ele tentou evangelizar as comunidades mais urbanas, as grandes metrópoles, enquanto os outros ficaram mais entre o judaísmo, amigos de Paulo iam com ele, retornavam, mas ele teve essa preocupação de cidades grandes que não eram evangelizadas. Que é o exemplo de Éfeso, né? Uma das metrópoles do mundo, né? Do mundo antigo. Roma. E também, então, ele ia a pé, ia de barco, ia do jeito que dava, mas o zelo, a força, o ânimo era que Jesus fosse conhecido. Certamente, certamente. Irmã Wanda, aproveitando já a pergunta para a senhora. Nesse ano de 2023, como a gente estava agora no primeiro bloco, falamos um pouco de escritura, a estrutura bíblica, agora já vamos afunilando para Paulo, né? Nesse ano, a CNBB nos propõe como subsídio de estudo e reflexão do mês da Bíblia a Carta aos Efésios. Quem a escreveu, em que contexto ela foi escrita, para quem ela foi escrita e o que ela nos ajuda a compreender? Então, a Carta de Efésios faz parte do corpo paulino. Quem a escreveu provavelmente não foi Paulo, porque o que ela traz não é do tempo de Paulo. Talvez é um período que as igrejas já estavam enfraquecidas e precisava novamente retornar Jesus no meio delas. Dizem que os estudiosos, e ainda estão estudando, que ela possa ser uma releitura da Colossenses, pelo tipo de carta que ela é. Mas tem isso também. Todo o Antigo Testamento,
o Novo também, a gente atribui escritos e atribui cartas a uma pessoa, por reconhecimento, por essa pessoa ter uma expressão social também, mas nós a consideramos. Se ela foi do tempo de Paulo, é uma carta que seria escrita de 70 a 80 depois de Cristo. E se ela foi uma releitura de um amigo de Paulo que caminhou com Paulo, ela seria do ano 80 a 90. Mas isso não é tão importante. O importante é o conteúdo dessa carta, que nós dissemos qual é o contexto que ela foi escrita. Então, ela foi escrita num contexto do Império Romano, onde existia muita exploração da Ásia. O Império Romano levava para a Europa o ouro, a prata. Eles traziam tudo de volta para a Europa, tirando do povo que trabalhava para eles. Tiraram também muitas terras da Ásia. Tiraram ovelhas, bois, azeite. O que eles produziam de melhor, o Império Romano mandava para a Europa. Então, isso tornava o povo escravo do Império Romano. E tanto é que se fala num sistema escravagista. Porque lá em Êxodo, associando, quando Deus diz, eu vi esse povo sofrendo, eu vi seus clamores, eu vi suas dores, ainda não era um sistema, mas era um serviço forçado do povo. Esse escravagismo nasce no Império Romano. Então, era um povo que estava realmente sofrendo e era tudo controlado pelo exército do tempo, e um exército muito violento. E também tinha vários grupos. Na Ásia Menor, os judeus, os helênicos, os gentios, as pessoas que já estavam convertidas também, e esses grupos, então, meio soltos, não sabiam aonde andar. Então, ele diz que escreve essa carta aos santos e fiéis a Cristo Jesus. É o título, né, o endereçamento e as saudações. Quem seriam esses santos e fiéis? As pessoas que já eram batizadas. Ele está escrevendo realmente para poder ser força nesse sofrimento do povo. É interessante observar que todos os livros da Bíblia sempre nasceram numa época que o povo estava precisando de alguém que dissesse coragem, vai firme, vai para frente. E aparece um escrito para ser força nesse momento. Então, a gente pode dizer que era uma carta que circulava entre os cristãos da Ásia Menor por volta do ano 90 depois de Cristo. Ainda cristãos de primeira geração, de segunda geração. Nós podemos dizer que a carta aos Efésios ela vem com algo bem importante, que era ir solidificando a fé, justamente como a irmã Wanda traz, né? De quem já estava convertido, e ela traz a questão da união do povo, tanto dos judeus quanto dos gentios, porque anteriormente você tinha aquela discussão, para ser cristão você precisava passar pelo judaísmo e ser circuncidado ou não, né? E aqui, nesse contexto, ela já aparece como uma carta que vai
percebe-se uma igreja já unida. Então, aí ela é para solidificar todo esse processo. Então, essa carta também, ela tem uma edificação muito grande em Jesus Cristo e a igreja. São os dois eixos principais da carta, né? Perfeito. E aí a pergunta para o Padre Daniel, né? Como a irmã traz, o tema central da carta aos Efésios é o corpo de Cristo, isto é, a igreja, né? E que tem o Cristo como cabeça. Como é que a gente pode abordar a cristologia e a eclesiologia do contexto do que nos traz a carta aos Efésios no contexto do século XXI e de todo o processo sinodal que nós estamos vivendo? Essa é uma pergunta muito inteligente e importante para os nossos tempos. Estamos falando de sinodalidade e também se fala muito positiva ou negativamente do interesse da igreja pelas questões climáticas, por uma Laudato Si, por exemplo. E a carta aos Efésios me parece que ajuda também nesse aspecto, a manter uma unidade. Por quê? Sobretudo quando nós lemos a carta, as duas cartas ao povo de Tessalônica, Paulo, ele relativizava aquilo que a gente pode viver durante essa vida, já que seria iminente a segunda vinda de Cristo. E ele vai se dando por conta, com o tempo, de que essa não era a interpretação correta. Ele se dá por conta de que não cabe ao Filho do Homem dizer nem o dia e nem a hora, e ele começa também a preocupar-se com este mundo aqui, com o momento em que estamos vivendo. Tanto que, num dado momento, ele vai dizer, né, ouvi falar que existem muitos que estão ocupados em não fazer nada. Se alguém não quiser trabalhar, também não deve comer. Ele era muito irônico, né? Ele era muito divertido porque dominava o assunto, estava impelido pelo Espírito Santo. E nessa carta aos Efésios já está muito madura a questão de que não se deve esperar iminentemente a segunda vinda de Cristo e, portanto, o aqui e o agora são importantes. Então, temas como a santidade e a família aparecem na carta aos Efésios. A igreja doméstica, transformar a casa numa igreja doméstica, aparece também nessa carta. E aí nós temos, claro, um olhar para o nosso tempo de hoje, né? Vivemos em meio a gentios, não vivemos mais no tempo da cristandade. Paulo, ele semeou em meio a gentios, então é uma carta de profunda inspiração. Quando a gente fala de cristologia e de eclesiologia no século XXI, me parece que a palavra mais importante de todas e a palavra da profecia do século XXI é a unidade. A unidade. Me parece que ser profeta no século XXI dentro da igreja é aquele que trabalha pela unidade. Nós vivemos num contexto social polarizado, e isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno global, e a nossa igreja católica, infelizmente, respira também dentro de si esses ares de polarização que se expressam na liturgia, que se expressam na eclesiologia, na cristologia, quando se quer separar, por exemplo, o Cristo da fé e o Cristo histórico. Não, é o mesmo. É o mesmo Jesus Cristo. Houve em algumas décadas atrás esse processo de distinção. Hoje a teologia mais avançada não quer uma polarização cristológica também. Ela quer perceber o Cristo que está palpável, é o Cristo da nossa fé. O Cristo histórico e o Cristo da fé não são dois. É uma e mesma pessoa. E nas cartas de Paulo a gente também percebe a necessidade de Paulo de falar sobre esse espírito de unidade. Nós temos no século XXI, portanto, preocupações que são tensões. Sempre deve haver uma tensão escatológica, ou seja,
uma preocupação com o que cada um de nós e o que a humanidade toda vai entregar para Jesus Cristo no dia final, no dia da segunda vinda. Essa tem que ser uma preocupação constante. Portanto, temos nesse mundo aqui o que fazer para poder entregar algo no sentido escatológico, no sentido dos últimos tempos. Então, existe de fato uma linha de pensamento que é infeliz na nossa igreja, que se preocupa sobremaneira com o depois, como se o preocupar-se com o depois devesse se desprezar o tempo presente. E isso não está na lógica da criação. Se nosso Senhor cria por profundo amor tudo aquilo que nós vemos, apalpamos, conhecemos, e Ele nos convida a amar essa mesma criação, então não tem como desvincular a preocupação com a questão do meio ambiente. É evidente que essa preocupação com o meio ambiente nunca deve se sobrepor ao anúncio de Cristo e tudo mais, né? Mas ela é uma preocupação. E também com o caminho de sinodalidade. Hoje essa palavra, de alguma forma, resume a eclesiologia do pontificado do Papa Francisco e de uma igreja do século XXI. Uma sinodalidade que, esse termo é bem complexo, né? Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora que ainda estão com dúvidas sobre esse termo, que só se utiliza quando a igreja está falando, né? Em outros ambientes a gente não usa esse termo. Mas para a gente entender, eu diria que sinodalidade significa colocarmos para a igreja toda o modelo dos nossos conselhos de comunidade, os nossos conselhos de pastoral das nossas paróquias. O que o Papa Francisco quer é que não fique apenas na comunidade, mas que se transmita para a igreja toda. Isso não significa que um processo de diálogo entre os leigos, entre o povo de Deus em geral, o clero, magistério, não significa em nenhum momento abrir mão da nossa identidade. Eu ouço a preocupação de alguns críticos do processo sinodal de que a doutrina da igreja vai mudar. Uma preocupação muito infantil de quem não entendeu o processo. É evidente que o diálogo nunca se dá às custas de uma identidade. Se no processo sinodal aparecem questionamentos, e aqui a gente não vai entrar em nenhum deles, mas alguns questionamentos mais polêmicos, não significa que isso de fato é acolhido enquanto conteúdo, mas sim é acolhido enquanto o favorecimento da participação de todo o povo de Deus na caminhada da igreja. E assim a igreja caminha sadia, assim a igreja caminha lúcida, ela caminha junto. O povo de Deus que caminha junto, esse inclusive é o significado do termo sinodalidade. Daria para dizer então que a igreja não é do padre nem do bispo, né? Só. A igreja é de Jesus Cristo. Isso. A igreja é de Jesus Cristo. Por isso que eu acho muito bonito fazer o paralelo do processo sinodal com um Jesus Cristo que se encontra com a samaritana. Jesus Cristo não abriu mão da sua identidade para dialogar. Qual que foi o fruto do diálogo de Jesus Cristo com a samaritana? Ele aproximou a samaritana. A samaritana abriu os olhos e convidou muitos outros a abrirem os olhos. Me parece que o processo sinodal da igreja tem muitas inspirações, claro, uma delas é esse. Por que o padre enfatiza essa questão do não abrir mão da identidade? Porque nós que estamos no contato diário com o povo de Deus, ouvimos essa preocupação. Muita gente preocupada que a igreja vai perder a sua identidade por dialogar sobremaneira com o povo de Deus. E é o contrário, A igreja, para garantir a identidade, deve dialogar, deve fazer uma caminhada aonde Jesus Cristo é o protagonista da igreja. Perfeito. E assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, deste domingo 10 de setembro de 2023. Fique conosco, até daqui a pouco.
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon, há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450, fones 54-3268-0550 e 984-34-8117. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família.
De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 10 de setembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, vestir-se da nova humanidade, tema da carta aos Efésios, que é o texto que nos orienta para o mês da Bíblia 2023, que é este mês de setembro em toda a igreja. Nossos convidados, a irmã Wanda Bisato, que é provincial das Irmãs Pastorinhas aqui na Diocese, na região, e também nós temos o padre Daniel Zatti, que é pároco da paróquia São Ciro em Caxias do Sul. Irmã Wanda, o que significa vestir-se da nova humanidade, baseado no versículo 24 do capítulo 4 de Efésios? O que significa vestir-se da nova humanidade nesse contexto eclesial e social em que a gente vive? E aqui também a irmã, no intervalo, refletia sobre o porquê se escolhe Efésios, né, para trabalhar o mês da Bíblia. Pode abordar isso, irmã? Tá, então, esse sentido profundo da Bíblia, vestir-se. Quando a gente diz vestir-se, parece que é trocar um casaco, trocar uma blusa. Mas não é esse sentido que tem. É de uma nova humanidade. Por que será que escolheram este lema? Porque a gente sempre culpa que foi o tempo da pandemia, que a gente se isolou muito. Não teve mais ligações com outras pessoas. Parece que se escondeu um pouco e criou um mundo individualista. Eu para mim e Deus para todos. Então, essa carta quer nos ajudar também a se vestir de um outro tipo de roupa, que é Jesus Cristo. Ele que na carta vai ensinar o que é o corpo místico, que ele é a cabeça, mas que nós somos os membros. Ele vai dizer também, se te dói o dedinho do pé, dói o corpo inteiro. Então, se o meu irmão está passando fome, está passando necessidade, agora está na enchente, eu também não posso ficar tranquilo. Esses gestos de solidariedade é se vestir de humanidade, né? E o Papa Francisco também chama muita nossa atenção sobre isso. E nós somos convidados, então, pela palavra de Deus, a se vestir de Cristo, que Ele é o homem novo, profundamente humano. Se nós pegamos os evangelhos, a gente vê ele para conversar, cura uma criança que dizem que está com o demônio, vai na casa de gente pecadora para converter, né? Ele tem essa humanidade muito presente, mas ele é também extraordinariamente divino, né?
É uma exortação própria da carta, que é apresentada essa carta a todos os batizados e batizadas. Por isso, há muitos de nós, que consiste em assumir uma vida nova, uma adesão a Jesus Cristo, onde se vive a humanidade. A coisa mais importante que tem é a gente ser humano, uns para os outros. E é interessante que Santo Agostinho diz assim: se pega mais moscas, a comparação, com uma gota de mel do que um barril de vinagre. É isso, é a gentileza, é a doçura, é trazer essas pessoas a assumirem e a viverem uma sociedade cada vez mais humanizada. Uma sociedade que não seja indiferente, que a gente possa ler também Deus naquilo que nos cerca. E nesse contexto, então, eclesial, a própria carta nos ajuda a tomar uma posição. O Papa diz assim, a igreja é para todos, a igreja é para todos, a igreja é para todos. Foi o que ele repetiu no encontro da juventude em Lisboa, né? Nós termos esse coração grande como o apóstolo Paulo. E essa igreja é de Cristo. Então, quando a gente pensa na nossa igreja, na igreja doméstica que já foi falado, na igreja que nós participamos, eu não vou lá por causa de ninguém, mas eu vou lá porque para fortalecer a minha fé na proposta de Jesus. Nós podemos fazer uma comparação. A irmã trazia aqui a figura do próprio Cristo, que era o que curava as crianças, os endemoniados, né? Vocês conseguem fazer uma relação com o Papa Francisco, saindo um pouquinho do nosso tema de hoje, né? Olha a figura que Francisco tem nesse contexto de quando ele passa no meio das ruas, né? O que a primeira coisa que oferecem para ele são as crianças, né? Esse olhar, o olhar do bom pastor, né? O olhar do bom pastor, que é aquele, talvez a criança não está endemoniada, nada nesse sentido, mas é aquele carinho que humaniza, de um noninho que olha aquela criança como um presente de Deus. Os doentes também, né? Ele tem muito isso. Ele tem um carisma muito profundo. E ele deixou, ao longo de toda a sua vida, o Espírito Santo potencializar esses carismas. O Papa Francisco, é evidente que ele pode ser olhado e deve como um grande modelo, mas também o Papa Francisco reflete o nosso modelo, que é Jesus Cristo. O Jesus Cristo que era muito interessado nas crianças. O Jesus Cristo que, em meio a uma multidão de pessoas que passavam por ele, sentiu a delicadeza do toque de alguém na sua túnica. E essa delicadeza, essa sutileza, que me parece que são características de quem é ser humano. Quem é o homem? Quem é o homem? O homem é o Cristo. O homem, Jesus Cristo, nos mostra quem é Deus e nos mostra quem é o homem. É isso que ele nos revela. Antes de Jesus Cristo, a humanidade inteira não sabia quem ela era. Não sabia quem era o ser humano. Quando Jesus Cristo vem, ele nos mostra, olha, vocês devem ser exatamente assim. Por isso que conhecer Jesus Cristo é o caminho para ser humano, para conhecer o ser humano. E o ser humano, quanto mais humano, tanto mais divino. Em que sentido divino? No sentido de imagem de Deus, no sentido de filho daquele nosso Deus. Que
graça que nós estamos vivendo um tempo em que tivemos tantos papas, cada um no seu estilo, nos mostrando quem é o homem, nos mostrando quem é Jesus Cristo e se importando muitíssimo que ele seja mais conhecido para ser mais amado. Irmã Wanda, pulando um pouquinho adiante, né? Nós falávamos aí do processo sinodal também. A senhora me empresta o texto base, por favor? A irmã Wanda está com o texto base. Este aqui, o texto base do mês da Bíblia, e aqui apresentando para a câmera. Da CNBB. Isso, esse das edições CNBB. Você que não nos acompanha pela live, nos acompanha pelo rádio, pode olhar também, procurar na internet a capa do mês do texto base. E ela remete ao logo, né, a identidade visual do ano, do Sínodo 2021-2024, que é, nós temos o indígena, nós temos o bispo, nós temos uma pessoa com deficiência, nós temos uma mulher e nós temos uma criança, todos no mesmo patamar, caminhando juntos, estando juntos, né? Por isso, irmã Wanda, a pergunta que vai concluir o nosso programa de hoje: como é que a gente pode viver, agora que a gente estava falando do Papa Francisco também? Eu queria, antes de responder, só dizer assim, nós pastorinhas fizemos um capítulo em Roma e nós tivemos um encontro com o Papa Francisco. E ele disse 3 coisas para nós que a gente pode dizer para outros. Não tenham medo, que é bíblico, né? Tem não sei quantas expressões, agora não me lembro, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo sobre isso. Não tenham medo. Trabalhem muito, ele dizia, mas rezem muito. E ainda ele disse, sejam luz entre a humanidade toda. Então, para nós, marcou profundamente esse Papa de cadeira de roda, e com cada grupo ele vinha para dizer uma palavra. Tinha muita gente lá, muita gente. Ele é um fenômeno, assim, não só para a nossa Igreja Católica, mas para o mundo. Então, tem tudo que é religião lá junto para escutar o Papa. Nós falamos de Paulo e agora a gente vai para Pedro, né? O Pedro de hoje. Isso. Então, como é que a gente pode viver, irmã Wanda, esse tempo da sinodalidade que o Papa Francisco nos propõe, com esta forma que a carta aos Efésios nos propõe de ser uma igreja sólida, forte? Então, nós percebemos na carta apelos que essa palavra nos faz. Eu convido desde logo todo mundo a ler essa carta. O primeiro, que o perdão tempere as nossas relações humanas. Então, da gente não se isolar, mas da gente dialogar, também se a gente não pensa igual. Ele diz muito claro que o perdão tempere as nossas relações humanas. Não é necessário todo mundo ser igual, mas todo mundo pôr a força para construir uma sociedade diferente. Também ele diz que a verdade seja vivenciada na caridade. Né? Eu não sou a autorreferencialidade, mas que essa verdade seja através da caridade. Que essa carta possa estabelecer entre nós a unidade e a paz. Nós somos responsáveis pelos que vivem perto de nós, pela nossa igreja. E que a leitura da carta, a gente possa ter um encontro pessoal com Jesus, como Paulo teve. Nós usamos a expressão que está na Bíblia, caiu do cavalo. Quando a gente realmente entra em colóquio com Deus, através da palavra, a gente não fica a mesma pessoa. A palavra
nos transforma. Então, vamos rezar, mas vamos pegar a Bíblia. E também assim, não preciso ler muito, mas criar o hábito de ler. Porque nas nossas casas, realmente nós já temos a palavra de Deus. Ou ela está no móvel como objeto de decoração, mas vamos trazê-la pertinho da onde a gente descansa para poder ler um pedacinho. Toda noite, ler um pedacinho, ler o Evangelho do dia seguinte, e isso vai fazendo de nós cristãos de verdade. Também ele diz assim, tem muito forte a imagem da sinodalidade, que é o caminho junto. Todos nós cristãos temos que caminhar junto, escutando uns aos outros, respeitando as diferenças, que vamos conhecer e viver em paz. Não é que eu vou eliminar o outro porque o outro não pense como eu. E é um compromisso de todos nós esse caminho sinodal. É uma dimensão constitutiva da igreja. A igreja é sinodal. E Francisco usa muito que para isso nós temos que escutar. E a palavra escutar ele traduz em esperançar, né? Isso é diálogo, é reconciliação e principalmente ele diz que nós queremos combater o vírus da desigualdade social. E que para isso não dá para... Nós temos que criar algumas atitudes ou algumas virtudes. A humildade, a mansidão, a paciência. O que São Paulo diz, suportai-vos uns aos outros com amor e com a capacidade de acolhimento. Eu diria, essa carta tem muito a nos ajudar. Também tem as regras de como deve ser a família doméstica, né? Como que ele coloca lá, como deve ser o pai, como deve ser a mãe, como devem ser os filhos. Acho que tem elementos muito bons para nós crescermos na fé e no amor. Perfeito. Que alegria ter vocês aqui para a gente falar sobre Carta aos Efésios, falamos sobre eclesiologia, sobre igreja, sobre a figura do Papa, Pedro, Paulo, enfim, que alegria. E assim a gente vai concluindo o programa Razões da Fé desse domingo, dia 10 de setembro, agradecendo a irmã Wanda, agradecendo ao Padre Daniel pela presença, que a gente possa ainda outras vezes nos reunir aqui para debater, para bater um papo sobre as razões da nossa fé. Até o próximo domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.